Tá tudo preto aqui. Ah, deu certo. Olá, Entrou? entrou. Graças Bom, a Deus. Anitta, Tudo bem? bem? Tudo jóia. E A você? luz tá boa, o som tá bom, tá tudo certo, linda? O som tá excelente. A luz, como é que tá a luz aí, amor dele? Ah, você não consegue ver, né? Bom, acho que tá boa, sim. Tá boa? Pra Ó, mim tem tá uma pessoa pra perfeito te aqui o ver, ó. seu. Tem uma pessoa Ô, pra te ver, ó. Nicolas! E aí, Tudo Paulo, bem, tudo meu bem? querido? Ô, Doutor Nicolas, Paulo. você fica por aí, que se eu tiver alguma dúvida, eu vou consultar você. Tá Tá bom? bom. Eu já tenho uma dúvida rápida. Você já tem uma Fale. dúvida rápida? Sim. Mano, Qual que é o seu maior incentivo? Rapaz, qual meu que é o seu maior incentivo reforçador? O é seu o meu. reforçador? Bom, se eu for falar a verdade, você sabe qual é, que eu já te contei, né? Pois O é. meu maior reforçador é cerveja, cara. Isso aí, tá? Eu resolvi falar a verdade, porque se eu não falasse, você ia falar, né? Pois é. Nicolas, um É, beijo. a gente tem uma curiosidade aqui com o Nicolas. Manda um beijo para todo mundo para você poder ir lá no seu Ah, sim. lugar. Beijo, gente. E um abraço pra você. Um A beijo, meu gente, a querido. gente tem uma brincadeira com o Nicolas, que a gente foi num congresso todo mundo junto, e aí foram os palestrantes almoçar, e aí a gente estava falando sobre os reforçadores que tinham sido usados para o Nicolas, né? E aí, do nada, o doutor Paulo falou assim, bom, o meu reforçador, o meu, por exemplo, é cerveja. Aí o Nicolas começou a rir, porque o doutor Paulo falou já realmente brincando. O Nicolas entendeu a brincadeira, começou a rir, só que aí eu falei, putz, eu tô ferrada que isso vai virar uma ecolalia. E virou. O Pra Nicolas, sempre. ele ainda fala isso, e na época ele ficou assim, os primeiros meses, o tempo inteiro, ele ficava, o meu, por exemplo, é cerveja. E ele foi imitando o mesmo tom de voz. Cara, eu me lembro disso como se fosse ontem. Sim, eu me lembro como se fosse hoje, porque tá bem vivo. E ele continua com essa coisa, fala assim, filho, qual vai ser o seu reforçador? Ele fala, o meu, por exemplo, é cerveja. Só que ele não toma cerveja. Você vê o Bom, deixa eu péssimo falar. exemplo, né? Não, graças a Deus não, porque ele não bebe, ele é uma gracinha. Eu ensinei ele a não beber, justamente porque a gente tem caso de autismo leve na família, que não é o caso dele, mas a gente tem caso de autismo leve, onde a bebida foi uma saída para a comunicação. Acho que você deve. A gente podia até falar disso depois, se der tempo, espero que dê tempo de falar muita coisa. E então a gente incentivou o Nicolas a não beber, né? É o Para ideal, que é o então ele, ideal. assim, às vezes ele dá uma experimentada em. Ele gosta de Blood Mary, mas ele gosta mais do significado do Blood Mary por causa de uma coisa que teve na escola e tudo mais. Então ele dá um golinho, mas ele nunca ficou bêbado com 21 anos e ele Que não é de bênção. beber. Que Não é de beber. conserve assim. Que conserve assim. Bom, vamos começar a nos apresentar, que isso daí já é a parte que o Alexander depois vai ter que cortar lá do YouTube, né? Meu nome é Anita Brito, sou doutora em neurociências, sou né, uma estudiosa em autismo há muitos anos, mãe de uma pessoa com autismo, com bastante casos de autismo na família. Sou apaixonada por estudos, fãzaça do Dr. Paulo e convidei-o aqui hoje para poder falar um pouco com a gente sobre epilepsia e, se Deus quiser, sobre os outros assuntos também. Então, doutor Paulo, se apresenta aí para a galera que tenho certeza que não te conhece, né? Mas vai que é para fins avisados. O meu nome é Paulo Liberalesso, eu sou médico neuropediatra. A minha pós-graduação ela foi em neurociência e em epileptologia, por isso que a Anitta gentilmente me convidou. O meu mestrado ele foi também em epileptologia e o meu doutorado ele foi em distúrbios da comunicação humana. O meu foco de estudo atual é a interface do autismo e da epilepsia. Então, autismo e deficiência intelectual, epilepsia e autismo, síndrome de Down e epilepsia, síndrome de Down e autismo. Então, quando a epilepsia e o autismo tocam outras condições neurológicas ou psiquiátricas, esse é o meu foco de estudo atual, entender como exatamente isso funciona no cérebro. Uhum. Legal. Eu sou neurocientista hoje em dia, mas eu não chego aos pés ainda do doutor Paulo, que ele já está muito mais tempo na minha frente. Não, é verdade. O que eu entendo do Bondade sua, cérebro minha flor. hoje, eu ainda preciso aprender bastante sobre o funcionamento do cérebro. Ainda mais que quando eu fui fazer neurociência, agora eu fui me focar no funcionamento do cérebro humano, claro, mas muito mais no funcionamento de um cérebro de uma pessoa com autismo, e são vários autismos. Então, acaba que eu tenho que estudar, né, todas as partes que envolvem o sistema nervoso central, que é imenso, né? Mas eu ainda não tenho a expertise que você tem em muitas coisas. Então, por isso que eu acho que é muito Obrigado, importante a minha gente querida. trocar algumas coisas aqui hoje. E um orgulho que eu tenho é que o Dr. Paulo fez parte da minha banca de doutorado. Ele foi uma das pessoas que estavam lá para me avaliar.
Foi eu digo, hoje mesmo eu comentei com uma psicóloga que foi uma das bancas em que eu mais aprendi. Foram 4 horas de banca. Foram 4 horas de banca. Quando uma banca de doutorado chega a 2 horas, o negócio já está ficando feio. Essa aí é a minha sorte, que eu não tinha marcado nada naquela noite, porque começou à tarde e foi a tarde inteira, né? Foram 5 horas Olha aí, graças a Deus que deu tudo certo, meu Deus do céu. Mas todo mundo, aquela tarde, todo mundo aprendeu muito, Anita. Todo mundo aprendeu muito, eu tenho certeza. Os professores aprenderam com você, você aprendeu com os professores. É aquela tarde assim que todo mundo sai feliz. 10 de março está marcado. Então vamos lá, doutor Paulo. A gente tem algumas perguntas de algumas pessoas, né, que já mandaram para mim, você também até me mandou algumas. Então a gente vai começar com algumas perguntas. Alexander, você pode mandar a primeira pergunta aí? Você tem como me mostrar ou você vai lendo aqui? Como você vai fazer? Acho que o legal é você ler aqui, né? A pergunta, você quer que eu leia? Eu acho que é legal você ler. Eu vou ler aqui então uma pergunta, porque mandaram várias e a gente selecionou algumas, porque algumas também acabam se repetindo, né? Perfeito. Aqui. Opa, vamos ver. Esse aqui é o meu? É, né? Esse é o meu, amor? Não, Tati. Opa. A gente vai ter que se adaptar aqui, porque o Alexandre ficou de ler as perguntas, só que ele tá com vergonha agora, de repente. Tem uma pessoa que falou assim, minha filha tem 8 anos com deficiência intelectual. Teve convulsão há um mês. Eletro deu alteração. Médica passou quepra. Ela está explosiva emocionalmente. Crises de raiva. Seria o remédio? É possível. Os medicamentos antiepiléticos, muitos deles têm uma série de efeitos colaterais. O Keppra, que é o levetiracetam, é um dos medicamentos, um dos fármacos antiepiléticos mais seguros atualmente. O levetiracetam ele chegou no Brasil não faz muitos anos, acho que é o último medicamento que chegou no Brasil, ele tem uma boa potência antiepilética e o levetiracetam ele tem muito pouco efeito colateral. Tanto que a gente consegue chegar a doses muito altas dele com pouquíssimo efeito colateral. Tem que lembrar também que muitas crises epiléticas podem piorar o comportamento das crianças, porque a gente precisaria entender qual é a natureza da crise epilética, né? Como que ela começa no cérebro. Então eu vou dar um passinho atrás para explicar isso, para daí você poder entender minha resposta. A gente poderia imaginar que o nosso cérebro ele é uma máquina elétrica, como uma televisão, uma geladeira, um computador, como outro qualquer. A única diferença é que o nosso cérebro, ele gera a própria energia elétrica que faz ele funcionar, mas o funcionamento dele é elétrico. Tanto que quando você falou, por exemplo, do eletroencefalograma, o eletroencefalograma o que é? A gente cola alguns eletrodos na cabeça e aqueles eletrodos eles vão captar a energia elétrica da superfície do cérebro, essa energia elétrica é transferida para um computador que converte a energia elétrica naqueles gráficos que a gente analisa. Então, quando a gente olha um eletroencefalograma, o que a gente está vendo é o funcionamento elétrico do cérebro. Quando você tem um grupo de neurônios que começa a produzir de forma síncrona uma quantidade muito aumentada de energia elétrica, isso dá origem a uma crise epilética. Então, veja, se essa crise epilética, se essa quantidade aumentada de energia envolver circuitos do comportamento, você pode ter um agravamento do distúrbio do comportamento por conta da epilepsia. Isso não é raro de acontecer, aliás, em crianças mais velhas, em adolescentes, é até muito mais frequente de acontecer do que em criança pequena. Então, para dar uma resposta bem objetiva para você, eu acho que é menos provável que isso seja um efeito colateral do medicamento e é mais provável que esse distúrbio do comportamento esteja no contexto da síndrome epilética da sua filha. Uhum. Bem interessante isso, né? Outra coisa que eu gostaria de perguntar, doutor Paulo, é assim, a pergunta que muita gente faz, né? Qual que é a ocorrência que se tem geralmente nas comorbidades entre autismo e epilepsia? Então vamos começar por aí, porque tem muita gente querendo saber isso. Isso é uma coisa curiosa. Quando a gente fala de duas condições que acontecem juntas, essa associação ela pode ser casual ou ela pode ser causal. O que é uma associação casual? É quando uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, por exemplo, você está com uma pneumonia e você está indo para o hospital, você cai e quebra a perna. Então você vai falar pneumonia com fratura da perna. Tem alguma coisa a ver com a outra? Não tem nada a ver, tá certo? Então essa associação, ela é casual. Você tinha uma doença e agora você tem outra. Mas algumas associações, elas são
causais. O que é uma associação causal? É quando uma condição ela tem a ver com a outra, ela tem uma relação, ou seja, você ter uma condição aumenta o risco de você ter outra. Com autismo e epilepsia, essa associação ela é causal. Então, o que a gente sabe hoje? Se você pegar todos os autistas, independente do nível, a gente sabe que nível 2 e 3 é muito mais, mas se você pegar todos os autistas, nível 1, 2 e 3, a gente sabe que em torno de 30% dessas crianças, dessas pessoas, terão pelo menos uma crise convulsiva durante a vida. Veja que é um monte, 1/3 das pessoas com autismo terá pelo menos uma crise convulsiva durante a vida. Mas o mais interessante é o contrário. Se você pegar todas as crianças que têm epilepsias graves encefalopatias epiléticas, epilepsias muito graves, principalmente aquelas que começam a ter crise no primeiro ano de vida, também 30% vai ter autismo. Então, quer dizer, esses são, a gente chama de fatores de risco, né? Então, se você tiver uma epilepsia grave, cuja primeira crise ocorreu antes de 1 ano de vida, isso aumenta muito o risco de você evoluir com transtorno do espectro autista. Uhum. Legal. Então, porque as pessoas sempre estão perguntando assim, porcentagem, né? Ah, 30%, 60%, não sei o quê. Primeiro, é complicado a gente ter um número exato, né? Porque às vezes a epilepsia ela pode ter ocorrido uma vez só na vida, como ela pode ser mais frequente. Então, também tem essa diferença de uma pessoa que teve um único episódio para uma pessoa que tem episódios recorrentes, até essas epilepsias Perfeito. refratárias, né? De difícil controle. Tratamento, Então, claro. difícil tratamento. Então, é bem complicado isso. A outra pergunta que tem, que eu achei bem interessante, a pessoa colocou assim. Bom, uma colocou, né? Crianças com autismo podem ter uma crise epilética em algum momento da vida. Qualquer criança no espectro, independente do nível 1, 2 ou 3, ou esse risco aumenta de acordo com o grau de autismo? Foi mais ou menos o que você falou agora. Isso é muito interessante, Anitta, muito interessante. Tem um cara nos Estados Unidos, ele chama Roberto Tushman. Ele é um cara que estuda muito epilepsia, muito amigo do Carlos Gadia, inclusive. O Tushman publicou um artigo em 2002 acho que é Epilepsy and Behavior, não tenho certeza, mas é um artigo muito antigo, de 2002, em que ele mostrou algumas relações entre epilepsia e autismo que são muito interessantes. Então, ele estabeleceu quais são os critérios que aumentam o risco de um autista ter epilepsia. Então, se o autista tiver deficiência mental, então autismo mais deficiência mental, isso é um grande fator de risco para que ele venha desenvolver epilepsia. Se o autista tiver alteração, quanto mais grave a alteração do autista na compreensão da fala, que nós chamamos de fala perceptiva, né? Não é o que ele consegue falar, é o que ele consegue entender do que o outro fala. Quanto mais dificuldade o autista tem para entender o que o outro fala, maior o risco dele ter uma crise epilética também. E o terceiro fator é o mais interessante de todos, que ele mostrou. Quanto mais alteração motora, fina e ampla, o autista pequeno tiver, a criança autista tiver, maior o risco dele desenvolver epilepsia. Então, esses são os 3 grandes fatores de risco para epilepsia no autismo. Associação com deficiência mental, dificuldade de compreensão da fala e alteração da motricidade fina e ampla. Esse é um artigo antigo, mas ele é um artigo clássico que quem estuda autismo e epilepsia tem que conhecer. É Roberto Tushman, 2002. Eu li esse artigo e quase morri do coração por causa do Nicolas. Muita alteração motora fina, né? Então, o Nicolas, ele é um caso que, assim, ele tem a alteração dele principal, quando nós fizemos um painel, a gente não chegou a fazer nem o exoma nem o genoma, a gente só fez um painel. E deu um monte de alterações genéticas, sendo 3 VUS, e a principal seria o SYN1, que é um gene que está primariamente ligado à epilepsia ou à taxia espinocerebellar. E o Nicolas até hoje não apresentou nenhuma dessas 2 condições. Porém, ambas podem aparecer na fase adulta, tanto a epilepsia quanto a taxia espinocerebellar. E esse artigo do Tushman, que ele mexeu comigo quando eu li, eu acho que foi em 2015 que eu li esse artigo, ele mexeu comigo justamente porque conforme falava da deficiência intelectual que o Nicolas tem, a coordenação motora fina e grossa, que ele tem problema, outros atrasos lá que lá falavam, o Nicolas batia muito com isso e eu não tinha ainda o resultado do painel dele. O painel dele eu acho que eu peguei o resultado em 2017, se eu não me engano. Perfeito. E aí eu fui pegar esse artigo novamente, que eu lembrei, fui lá, peguei, falei, cara, as chances dele desenvolver, infelizmente, existem, né? E as pessoas, elas sempre me perguntam, mas você não fica apavorada? Eu ficaria apavorada, acho que é por isso que eu tenho medo, não sei o quê. Para que fazer um exame genético se vai tirar o sono da gente?
O que eu digo para as pessoas, até me ajuda, Paulo, se eu estiver errada, né? E assim, pelo menos eu conheço mais ou menos, eu sei o quadro que meu filho está hoje e meio que sei o que talvez eu possa enfrentar, mas eu não sofro pelo que eu vou enfrentar. O que eu tento é Perfeito. fazer exercícios com ele para poder melhorar sempre a coordenação, hipotonia, fazer exercícios com ele da própria mente dele, né? A gente está sempre treinando coisas com ele, estimulando, fazendo estímulos cognitivos, de fala, porque tem problemas mil com a fala e está melhorando cada vez mais. Ainda tem problemas de prosódia, mas a pragmática está bem interessante, né? Toda essa questão assim, de fala tem melhorado bastante. E ficar esperta, porque, por exemplo, é um cara que tem 21 anos, mas eu não consigo deixá-lo sozinho por uma semana em casa, porque eu não sei se ele vai ter uma crise epilética quando a gente não tiver, por Perfeito. exemplo. Não sei se ele vai cair no banheiro, não sei se ele vai bater a cabeça, não sei se ele... Não sei o que vai acontecer. Então, a gente procura sempre meio que ter alguém com ele para que, se um dia acontecer, eu espero que não, né? E a taxista espinocerebellar a gente não sabe também, porque também é lá para os 30 e poucos anos, então a gente não tem como saber, né? Você trabalha com esse gene, Paulo, ou não? SY1 ou não? Você falou, não especificamente com esse gene, mas a ataxia espinocerebelar é uma condição que eu conheço demais e por essas coincidências da vida. Um dos maiores especialistas em ataxia espinocerebelar está aqui em Curitiba, o professor Hélio Teive, e eu tenho alguns artigos publicados com ele, com a professora Bianca, estudando ataxia espinocerebelar. Primeiro porque ele é um cara espetacular, reconhecido no mundo inteiro por estudo dessa doença, e segundo porque aqui no sul do Brasil, Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o índice de ataxia espinocerebelar é muito alto. Nós não sabemos Você exatamente comentou o comigo uma porquê. vez, não sabe por quê, né? Provavelmente é um efeito herança, né, de alguém que veio para cá e isso se disseminou por aqui. Mas o sul do Brasil ele tem algumas condições genéticas que são muito particulares. Quanto à necessidade de investigar, Anita, eu sempre digo uma frase, eu canso de dizer isso: informação é poder. Informação é poder. Informação é a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Quando você diz assim, olha, Nicolas tem risco de ter epilepsia, isso é fantástico, porque isso, por exemplo, você sabe que privação de sono na adolescência, na juventude, dá convulsão. Então ele é um menino que ele não pode fazer privação de sono, ele tem que dormir muitas horas por noite. Você não vai pegar ele e pôr numa boate com luz estroboscópica. Você sabe que luz estroboscópica é fotoestimulante, pode dar epilepsia. Esse menino não deve beber, você sabe que álcool aumenta o risco de epilepsia. Então tem todo sentido em você investigar isso. Nós sabemos hoje, existem mais de 1000 genes que estão provavelmente relacionados com autismo. Desses 1000, alguma coisa entre 380 e 400 genes também são descritos em síndromes epiléticas. O que esse número é um cálculo muito rápido, né? De 35% a 37% das pessoas que têm alterações genéticas e por isso são autistas, 35% é muita coisa, um terço, também tem risco para epilepsia. E aí você vê como a medicina é bonita quando você vai beber da fonte dos dados, né? Essa história de 35% tem o gene lá que tem as duas coisas, autismo e epilepsia, bate exatamente com o número de 30% de autista vai ter uma convulsão na vida. Quer dizer, a gente entende hoje, então, que a imensa maioria, 97%, 98% dos autistas são autistas porque tem uma alteração genética, e dentro desse grupo existe um subgrupo gigantesco que, além do autismo, desenvolverá uma síndrome epilética também, né? É bem interessante. Eu fiquei justamente pensando, a gente começou a cuidar do Nicolas, o que você falou, que informação é poder, porque eu comecei a estudar a epilepsia, como eu falei, eu não tenho o conhecimento que você tem, porque você trabalha com isso, você é médica, eu não sou médica, né? Então, você é neurocientista há muito mais tempo do que eu, você tem estudos nessa área há muito mais tempo do que eu, então é indiscutível o conhecimento que você tem na área. Mas como mãe, eu não poderia deixar de me informar, o mínimo que eu consiga me informar, com informações verdadeiras, para que eu consiga fazer com que o meu filho, eu possa retardar o máximo possível, ou até, quem sabe, evitar. Porque a gente não tem essa resposta de que, Anita, nem adianta, tá? Um dia ele vai ter uma crise. A gente não tem certeza absoluta, nem se ele vai ter, e não tem certeza absoluta que ele não vai ter. Mas os horários de sono dele são cuidados, a gente não apresentou cigarro para ele. Eu já fumei, o Alexandre já fumou, a gente nunca fumou na frente dele, a gente parou de fumar já tem muitos anos, mas ele nunca viu. A gente sempre falou para ele que cigarro faz mal, a gente nunca estimulou a beber, muito pelo contrário, foi dizendo quanto poderia fazer mal. O negócio de estrobo, eu tenho enxaqueca muito séria, e quando o estrobo vem, me faz mal, tudo. Sempre falei para ele, por causa da epilepsia, não olha. Quando tem uma coisa na televisão, joguinhos que ele tinha, eu falava, Nicolas, não vai ser bom, filho, porque talvez possa te dar uma crise. E ele escuta, ele é um menino que a gente ensinou a escutar, então ele não tem aquela rebeldia, né?
E a gente tem cuidado para que ele realmente, quem sabe, ele passe nessa encarnação sem ter, em nome do Senhor Ileso. Jesus. Você falou, Ileso, nunca né? sabe, né? Epilepsia é uma palavra que vem do grego, vem de epilepticus, que significa o quê? Surpresa. Então, a Surpresa. epilepsia é isso, você é surpreendido por uma crise epilética, né? Então, Uhum. algumas crises, elas têm algum aviso, nós chamamos de aura, algumas crises têm até avisos que antecedem muito a crise, nós chamamos de fenômenos premonitórios. Aham. A epilepsia, ela é um aparentado da enxaqueca, viu, Anita? Uhum. Não por outro motivo, muitas pessoas com epilepsia, muitas pessoas com enxaqueca tratam a enxaqueca com antiepilético. É. Uhum. O topiramato, por exemplo, o valproato de sódio, são Uhum. medicamentos antiepiléticos, mas que têm uma excelente eficácia no tratamento da enxaqueca. O risco de descarga no eletroencefalograma de pessoas que têm enxaqueca chega a ser 3 vezes maior do que de pessoas que não têm enxaqueca. Então, a Uhum. enxaqueca tem um pezinho ali na epilepsia, Epilepsia. né? É uma coisa também muito, muito curiosa. A neurociência não deu conta ainda de entender exatamente como isso funciona, mas é muito, muito interessante. Quando você leu Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll, Lewis Sim. Carroll tinha uma enxaqueca muito grave, e aquela história dos bichinhos mudando de tamanho, vai e volta tal, eram as crises de enxaqueca que ele Enxaqueca tinha, dele. que alteravam a visão dele, né? E quando você lê aquilo, alguém que entenda de epilepsia, é impossível você dizer se aquilo era decorrente de enxaqueca ou de epilepsia, porque essas Uhum. duas condições podem provocar aquelas alterações visuais que Lewis Carroll tinha. Então, Uhum. são doenças muito que têm uma origem muito semelhante, na verdade. E o Luciano também ele é dito como autista por algumas pessoas também, né? Eu já Que li, eu já alguns li essa história. eu também já li, que talvez. Olha, sabe o que eu gostaria de falar contigo? Até para me ajudar, porque eu já passei essa informação à frente dizendo, olha, ainda vou estudar muito sobre isso, né? Mas existem tipos de epilepsia. E essa área que eu realmente não sou nada especializada em, mas eu sei de algumas coisas que eu gostaria que você falasse para as pessoas. E se eu estou errada, me corrija, por favor. Que são Perfeito, epilepsias de ausência. Então, às vezes, a pessoa ela tá parada, ela só faz assim com o olho e ela acabou de ter uma mini crise. Ela balança a perfeito, perninha, ela acabou de ter uma crise. Ela faz um perfeito, negocinho como se fosse tido um arrepio, ela acabou de ter uma crise. Não é aquela convulsão forte que faz todo mundo segurar a língua com o dedão e é mordido, que é aquela coisa que todo mundo conhece de antigamente, que a gente também pode falar disso, né? Vai, Isso coloca o dedo na nós vamos boca. terminar essa live falando disso aí, menina, porque isso aí é uma coisa de utilidade Isso é um, pública, o que sim, fazer e o que não fazer não durante uma fazer. crise. Exato. Então assim, essas crises de ausência, né, que eu já passei essa informação para frente, o que eu nunca sei passar é o quanto essas crises são se elas danificam tanto o sistema nervoso central quanto as crises mais fortes. Porque eu sempre falo, Perfeito, gente, procura um médico, porque eu não sou neurologista. Faça exames, porque de repente, se tiver alguma alteração, vai aparecer alteração no exame e o médico que vai perfeito, decidir se precisa entrar uma medicação, se não precisa. E essa também é a minha pergunta, porque eu sou bem assim, resistente à medicação, porque eu tenho que tomar muita medicação e procuro não dar para o meu filho, mas eu não sou contra a medicação. Então, a minha perfeito. pergunta eu gostaria que você esclarecesse para as pessoas, você como médico especialista nisso, dessas crises que são meio que perceptíveis, e o quão necessário é remédio e o quanto elas danificam o sistema nervoso central, tanto quanto ou menos que as outras Do que uma convulsões. generalizada. Então é Uma assim, ó, generalização. a crise epilética, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma crise epilética convulsiva ou uma crise epilética não convulsiva. Crise epilética convulsiva é toda crise epilética que tem manifestação motora. Então pode ser essa que você falou, que é a mais clássica, a tônico-clônica generalizada, que aquela pessoa cai, bate, vira o olho, faz xixi na roupa, tal. Então, se a crise epilética tiver manifestação, mas não precisa ser essa, pode ser, por exemplo, alguma coisa só no braço, só no Uhum, rosto, mas era uma uhum, crise que você olha e você vê movimentação. Essa é a crise uhum, epilética convulsiva. A crise epilética não convulsiva é uma crise epilética exatamente igual, só que ela não tem ou tem pouca manifestação motora. Então, a entendi. crise epilética de ausência, ela é uma crise epilética não convulsiva. Só que quando a gente fala que ela é não convulsiva, não é que ela não tem nenhum movimento. Eu vou tentar fazer, eu não sei se o vídeo vai pegar. Quando a Uhum, criança tem uma crise epilética de ausência, ela está fazendo qualquer coisa, comendo, por exemplo, aí ela para e ela faz assim, ó.
Aham, dá para ver. E aí ela volta. A pálpebra da criança, para ser uma crise epilética de ausência verdadeira, a pálpebra dela vibra a 3 ciclos por segundo. Ou seja, se você ficar olhando bem de perto assim na criança que está tendo a crise epilética, você vai ver que a pálpebra ela treme 3 vezes por segundo. Por isso que ela é chamada de crise de 3 ciclos, ou crise, antigamente era chamada de pequeno mal, né? Então, a crise de ausência é uma crise epilética como outra qualquer, só que ela não tem manifestação motora exuberante. Quanto a lesar o cérebro, a crise epilética de ausência, como ela não aumenta a quantidade de cálcio que entra no cérebro, ela não desencadeia fenômenos de estresse neuronal, então ela não está relacionada à lesão pela presença da crise. Aquela crise que tem manifestação motora, existem trabalhos da década de 70, que nós chamamos de trabalhos de Meldrum, eles mostram isso. Quando você tem uma crise com manifestação motora, abrem-se os canais de cálcio, entra uma quantidade enorme de cálcio nos neurônios, esse cálcio ativa algumas enzimas que são digestivas, e essas enzimas acabam lesando o neurônio. Então, se você tem uma crise convulsiva com manifestação motora de longa duração, aqueles circuitos que geraram a crise, eles vão sofrer uma queimadura elétrica, e aqueles neurônios vão morrer. Portanto, a convulsiva pode ter lesão neuronal agregada. A ausência não. Mas aí, Anitta, então alguém poderia pensar assim, mas então se não tem lesão, então não tem muito problema, né? Porque ela não tem manifestação do motor, não tem lesão. Absolutamente. A crise de ausência típica, ela tem um enorme impacto sobre a criança. Primeiro, o teu aprendizado vai pro pau, porque a crise de ausência atípica da infância, ela não acontece uma vez por dia. Ela acontece dezenas de vezes por dia. Então você imagina um nenê, por exemplo, que está assistindo aula, um moleque lá de 7 anos está assistindo aula, e a cada 10 minutos alguém desliga ele da tomada durante 30 ou 40 segundos. A vida dele passa a ser inteirinha picotada pelas crises de ausência. Então, do aprendizado é péssimo. Segundo, o risco de acidente. Então, por exemplo, se a criança está atravessando uma rua, o sinal está fechado. Ela está atravessando uma rua, ela tem uma crise de ausência de 30 segundos, ela vai ficar parada no meio da rua assim, ó. E aí vai vir um carro e vai atropelá-la, ou ela pode morrer afogada, ou ela pode cair de uma árvore. Então a crise de ausência é uma das crises que tem muito impacto, principalmente de acidente. Então, tanto a crise epilética convulsiva como a crise epilética não convulsiva de ausência típica, as duas têm que ser tratadas. Uma última explicação. Existem 2 tipos de ausência. Existe um tipo de ausência que nós chamamos de ausência típica da infância, que é uma ausência muito, muito benigna, na verdade. Ela acontece em crianças com desenvolvimento totalmente normal, ela começa ali na vida escolar, entre 6, 7, 8 anos de idade, normalmente responde super bem à medicação. Mas os autistas normalmente não têm esse tipo de ausência. Os autistas normalmente têm um outro tipo, que nós chamamos de epilepsia ausência atípica. A epilepsia ausência atípica, ela é muito mais grave e ela não vem sozinha. Você não tem só a crise de ausência. Normalmente ela começa com a crise de ausência, depois ela evolui para uma crise que nós chamamos de mioclônica. Crises mioclônicas são crises de sobressalto, assim. A criança está andando, tem um sobressalto e cai de rosto no chão, ou cai de costa com a cabeça no chão. E a epilepsia ausência atípica pode ter um terceiro tipo de crise, que é essa que você começou a falar, que é a tônico-clônica generalizada. Então, quando epilepsia ausência acontece em pessoas de desenvolvimento neurodivergente, normalmente isso vai dar problema. Vão ser epilepsias de mais difícil controle, vão ser epilepsias que você vai ter múltiplos tipos de crise, é uma epilepsia que vai te incomodar. Nossa, muito interessante. Aprendi um monte de coisa aí agora, porque eu sabia bem en passant essas coisinhas, li muito en passant também. E assim, é bem porque as pessoas ficam naquela assim, mas espera aí, eu dou um remédio, não dou? Então eu falo, procura um neurologista, porque honestamente eu não sei o estrago que faz. E, por exemplo, eu não sabia da descarga de cálcio tão grande. Para mim era Esse é só o, mesmo uma esse é descarga o elétrica mecanismo muito ali. forte. O mecanismo da ausência, da epilepsia ausência, é um mecanismo talâmico que a gente chama. Então, a grosso modo, para as pessoas poderem entender, você tem uma alteração em um pedaço do cérebro que coordena a vigília e o sono. Então, é como se quando você tem a epilepsia de ausência, houvesse uma entrada de sono no meio da sua vigília. E aí você fica ausente aqueles segundos e depois você volta. Como ela não é uma epilepsia que acontece primariamente na superfície do cérebro, no córtex cerebral, ela origina lá numa estrutura centroencefálica, que é o tálamo, ela não tem capacidade de provocar lesão.
Ah, que interessante. Amei a aula. Tem uma outra aqui, ó. Eu quero saber bem sobre isso. Se a crise de ausência interfere em alguns neurônios, se podem provocar lesões, como as convulsões, e intervir na aprendizagem, por exemplo. Você acabou de falar que, né, pode intervir muito. Por exemplo, eu nunca tinha pensado nessa parte de que ela vai se desligando, vai sendo picotadinha. Porque eu sei que ela desliga, mas eu não sabia, assim, qual é o mal que isso faz. Por isso que é bom de Sabe o procurar que é alguém. muito comum, Linda? O que é muito Ah, comum é a mãe traz uma criança, por exemplo, de 7 anos de idade, a criança era totalmente normal, estava indo bem na escola, foi para o segundo ano e a professora começa a dizer assim, ó, esse menino está muito desatento, esse menino era bom aluno, agora não presta atenção. E aí você vai conversando ali, você vê que ele não tem déficit de atenção, ele não tem TDA, transtorno do déficit de aham, atenção, ele tem uma epilepsia ausência da infância. Esse diagnóstico não é difícil, porque a gente consegue rapidamente desencadear uma crise de ausência para a gente ver no consultório. Então, como que a gente aham, faz? A gente pega a criança, a gente coloca ele na maca, encosta ele na parede e a gente pede para a criança fazer uma hiperventilação. uhum, Hiperventilação, você pede para a criança começar assim, ó. uhum. Ele vai fazendo isso, depois de 1 ou 2 minutos, ele faz uma crise de ausência. Porque a Nossa. hiperventilação aumenta a quantidade de dióxido de carbono no cérebro, e isso é Uhum, uma das causas de epilepsia ausência. É um momento que você tem que fazer isso de uma forma muito, muito cuidadosa, porque você uhum, tem que ficar na cara da criança olhando ela. Quando você aham, percebeu que ela está fazendo crise de ausência, você tem que estimulá-la. Porque se ela continuar fazendo hiperventilação, ela começa com a crise de ausência e evolui com uma tônico-clônica generalizada. Então, é um diagnóstico muito, para um médico experimentado, é um diagnóstico muito simples de ser feito, na verdade. uhum. E não façam isso em casa, crianças. Leva para o médico. Jamais. Não façam isso em casa. O Nicolas, então, eu já sei que ele não teria diabetes, porque quando ele ficava muito nervoso, quando ele era pequeno, ele hiperventilava demais. Né? E aí a gente tinha que ficar acalmando, quando ele entrava em crise, a gente tinha que ficar acalmando. E uma das coisas que ele fazia era ficar hiperventilando. E ele ficava por horas, às vezes. E eu ficava Vou preocupada te de no contar, hospital. vou te contar uma coisa também que eu acho que você não sabe. O que é? Existem algumas síndromes epiléticas, por exemplo, quando a síndrome de Rett fazia parte do autismo, a gente falava Aham. muito isso. As menininhas com Rett, elas têm uma coisa que elas começam de uma hora para outra a fazer assim. Essa hiperventilação. E quando foram estudar esse público, o que descobriram? Que uma boa quantidade dos autistas, quando fazem hiperventilação, qual que é a área Uhum. do cérebro que acende na ressonância nuclear magnética funcional? A área do prazer. Então, Uhum. alguma falha que acontece nesse cérebro, quando eles Uhum. hiperventilam, aumenta a quantidade de dióxido de carbono no cérebro, estimula a amígdala hipocampal e eles sentem prazer. Então, quando Uhum. você está muito frustrado, um autista está muito frustrado com alguma coisa, não é raro de desenvolver uma hiperventilação. E isso é o Uhum. que os autistas dizem assim, eu faço isso para me autorregular, eu me sinto bem Uhum. quando eu faço isso. Na verdade, a Uhum. explicação é que ele está hiperestimulando a área cerebral do prazer. Uhum. Essa E você não acaba. sabia, né? Mas você não sabia mesmo. E acaba liberando dopamina, tudo mais. Dopamina, serotonina, Serotonina, tudo norepinefrina, isso você tem é. uma cascata de Norepinefrina, tudo. prazer, Uma cascata de ínas de prazer que, nossa, uma porque vai cascata de dentro prazer como na outra amígdala qualquer. hipocampo. Legal. Tô adorando. Gente, na verdade, é minha aula particular que vocês estão assistindo. Ah, uma pessoa perguntou: a epilepsia tem cura ou ela permanece controlada por medicamentos ao longo da vida? Acho importante essa Essa é pergunta. boa, essa pergunta é muito boa. Primeiro depende da epilepsia. Então, vamos dividir 2 grandes grupos de epilepsia. Pessoal, eu estou fungando porque eu estou com o nariz trancado, viu? Eu estava tentando Aí eu não também tô fungar, mas não, fungando. não Eu tem também tô jeito. O fungando. meu não é tique, não, é nariz trancado mesmo. Curitiba está fazendo muito frio, essa noite fez 5 graus aqui. Bom, existem 2 grandes tipos de epilepsia. Existe um tipo de epilepsia que nós chamamos de idiopática ou genética. Por exemplo, a epilepsia ausência. A epilepsia Uhum. ausência ela é genética. Então, quando você nasce, tem um marcador lá no seu DNA que diz assim, olha, a partir de tal dia você vai começar a ter crise até tal dia você vai parar de ter crise. É uma epilepsia idiopática, idade relacionada. Então, nesse tipo de epilepsia genética, a ressonância é normal. Você não tem uma lesão estrutural no cérebro. O outro grupo de epilepsia são as epilepsias lesionais.
é quando a ressonância é alterada. Então vamos lá, na epilepsia idiopática genética, você faz a ressonância, ela é normal. A criança é típica, desenvolvimento bom, ela só tem epilepsia. No outro grupo da epilepsia lesional, você faz uma ressonância e você tem um tumor cerebral, ou uma criança que foi asfixiada ao nascimento e fez uma lesão destrutiva do cérebro e tal. Então, esse grupo aqui, que a epilepsia ela é genética, ou seja, a criança é totalmente normal, totalmente típica, desenvolvimento normal, ela só está tendo crise. Nesse grupo aqui, normalmente, você vai fazer um tempo de tratamento e a doença ela se esgota. Como na epilepsia ausência da infância. Você vai tratar até o começo da adolescência, depois você tira o remédio e a pessoa nunca mais vai ter crise. Agora, na epilepsia lesional, isso é mais complicado. Por quê? Porque aquela lesão que tem no cérebro, ela não vai desaparecer, tá certo? Uhum. Se você fizer uma ressonância hoje, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, aquela lesão, ela continua ali. Portanto, o foco epileptogênico, o foco que gera a convulsão, a epilepsia, continua lá. Então, qual que é a regra que a gente usa, pessoal? Porque também isso não significa que se você tem uma epilepsia lesional, que você vai ter que usar remédio o resto da vida. Isso não é verdade. Qual é a regra que a gente usa? Se uma pessoa com epilepsia lesional conseguir ficar de 2 a 4 anos sem crise, com eletroencefalograma ou não alterado ou pouco alterado, a gente pode tentar tirar o remédio. Por que eu digo pode tentar? Porque não é raro que você tente tirar o remédio e a criança volte a ter crise. Mas a regrinha básica é essa: epilepsia lesional, você trata de 2 a 4 anos, fez o uso correto da medicação, nunca mais teve crise, você tenta tirar o remédio. Você só tenta tirar o remédio 2 vezes. Então você tentou tirar o remédio, a criança voltou a ter crise, você introduz o tratamento de novo. Você faz mais 2 a 4 anos de tratamento. Aí você tenta tirar de novo, a criança tem mais uma vez crise. Aí você reintroduz o remédio e não tira mais. Aí o tratamento ele passa a ser contínuo. Tá. O Alex está falando aqui para mim, falem para não fazer hiperventilação em casa. A gente falou. Bom, isso não precisa nem falar, né? Não é para fazer, né? Até porque o prazer só acontece em alguns cérebros. A maior parte das pessoas vai só desmaiar. Eu sei, bater a cabeçona no chão. Você vai parar no hospital e não vai ter prazer nenhum. Não façam isso, quer ter prazer, façam outras coisas. Tem uma aqui que eu acho muito legal. Você sabe, já que você fez essa piadinha, você sabe que existe existe uma técnica que o povo maluco aí usa de você fazer esganadura na hora, por exemplo, da relação sexual. Isso potencializa enormemente o orgasmo, né? Quando você aumenta, isso é muito comum. Não é raro, na medicina legal a gente estuda isso. Não é raro você encontrar pessoas enforcadas, nuas, que estavam, por exemplo, se masturbando e amarram corda no pescoço para aumentar o prazer. E aí a pessoa tem um orgasmo e morre asfixiada. Essa relação entre dióxido de carbono e prazer ela é muito conhecida na medicina legal. É um risco gigantesco isso aí. O vocalista do Nexers morreu assim, né? Ele foi encontrado assim. Não sei se você conhece essa banda Nexers, é uma banda famosa da década de 80. Menina, assim, eu sou o cara mais ignorante que você possa imaginar. Eu não assisto televisão, eu não ouço música, eu não sei nada de nada, cara. Então, e aí muita gente começou a falar muito disso, de pessoas que gostam do enforcamento na hora do prazer, né? Esses dias eu estava assistindo uma série chamada The Affair, e a moça, ela conta completamente complicada, e aí ela tá tendo, todo mundo na série tem um affair, né? E ela tá tendo um caso, e aí ela pede aliás, ela tem casos, e ela sempre pede pro cara esganar na hora que ela vai chegar ao orgasmo, né? Porque diz que essa relação da esganadura de quando você vai perdendo fôlego aumentar o seu prazer sexual. Mas é muito perigoso, porque tem gente que não sabe usar. Às vezes o próprio parceiro, quando vai chegar ao orgasmo, ele acaba estrangulando a pessoa porque ela fica falando mais forte, e acaba dando lesões no pescoço, né? Já teve casos de quebrar mesmo o pescoço, de matar a parceira, de alguém se enforcar enquanto está se masturbando e morrer porque perde o controle. Então, não façam também isso em casa. Procurem só prazer mesmo. O básico já tá bom, não precisa. O básico tá excelente, é bom pra caramba. Vamos lá. Olha, essa aqui eu acho bem interessante. Um indivíduo com eletroencefalograma alterado, com descargas contínuas durante o sono, necessita ser tratado com medicação? Já ouvi dos médicos que essas descargas, alterações, são comuns em 30% dos autistas e não é preciso medicação. Essa menina que tem essa alteração, ela tem uma síndrome rara. Tá. Isso é exatamente a minha área, a área da eletroencefalografia. Então eu vou dar uma explicação um pouquinho mais completa para a gente entender.
3% das pessoas normais, aquela pessoa que não tem absolutamente nada, ela não tem nem enxaqueca, ela não é só típica, ela é normal, ela não tem nem enxaqueca. 3% das pessoas normais podem ter descarga no eletroencefalograma e nunca terão uma crise. Portanto, ter descarga no eletroencefalograma não é sinal de que você é epilético. Você pode ser normal, nunca ter epilepsia e ter descarga no eletroencefalograma. Quando você fala das pessoas com autismo, isso vai de 3%, pula para 35% a 65%. Então, de 35% a 65% das pessoas com autismo têm descarga no eletroencefalograma. Essas descargas, elas podem ser focais ou generalizadas, mas aí é um detalhe, não importa. Esse tipo de alteração que você descreveu, que nós chamamos de, um padrão chamado descarga contínua do sono lento, ele é um padrão muito misterioso na eletroencefalografia. Ele é assim, ó, a pessoa está acordada e tem um pouco de descarga, ou quando ela está acordada não tem descarga nenhuma. Quando ela dorme, toda a atividade elétrica cerebral, ela é substituída por descarga. Por isso que chama descarga contínua do sono lento. Então aí, pessoal, há uma enorme discussão na neurociência, que é a seguinte, via de regra, qualquer médico neurologista que você perguntar, ele vai dizer assim, se a pessoa tem descarga no eletroencefalograma e não tem epilepsia, você não deve usar medicação. Essa é a regra geral. Então, se você tem descarga no eletroencefalograma, mas nunca teve crise, você não vai usar medicação antiepilética. Agora, nós precisamos entender, e um pouco além dessa discussão, que é o seguinte, o sono, até alguns anos atrás, se imaginava que era uma fase do cérebro onde o cérebro descansava. Então você utilizaria metabolicamente muito o cérebro durante o dia e à noite o teu cérebro entrava numa fase de repouso para que no outro dia ele pudesse voltar a funcionar. Só que isso é totalmente mentira, tá certo? O cérebro, quando você está dormindo, ele funciona tão ou mais do que quando você está acordado. A questão é que ele faz outras coisas. Ele libera outros hormônios, ele libera o hormônio do crescimento, ele libera cortisol, uma série de outras coisas. Por exemplo, o aprendizado da fala, ele está intimamente relacionado a uma boa qualidade de sono. Por isso que quando eu estou fazendo consulta com o autista, eu fico aporrinhando a família para entender o sono, porque tem tudo a ver sono com fala. Então, quando você tem sono tem muito a ver com comportamento também, por questão de liberação de serotonina e tal. Então, quando você tem um cérebro que quando ele dorme, todo o seu funcionamento cerebral, que nós chamamos de atividade de base, é substituído por descarga, nós precisamos compreender que, embora aquela pessoa não esteja tendo crise, essa alteração perturba enormemente aquele cérebro. Então, nesse caso específico da descarga contínua do sono lento, a resposta é que a neurociência não sabe. Existem médicos que tratam, existem médicos que não tratam. Eu tenho um artigo que depois, se vocês quiserem colocar no Google lá, vocês vão poder ler sobre isso, que discute exatamente esse tema. Esse artigo, você colocar meu nome lá, Paulo Liberalesso, PDF Landau-Kleffner, que é o nome de uma síndrome, você vai ler esse artigo aí. E esse artigo, ele discute exatamente isso. Foi um paciente que eu tive, ele tinha uma síndrome que chamava síndrome de Landau-Kleffner, e essa síndrome é uma síndrome que a criança, ela começa a falar normalmente, ela vai falando ali até 2, 3 anos, aí a partir de 2, 3 anos ela deixa de falar, e depois de um tempo, frequentemente ela evolui para epilepsia e para autismo. Esse menino que eu estou falando, que é o que eu descrevi nesse artigo, e daí eu falo sobre o uso da medicação, ele nunca tinha tido uma crise epilética. Só que ele tinha descargas no eletroencefalograma exatamente em cima do lobo temporal superior, médio e inferior, que é a área de percepção da palavra. Então, quando eu estou falando uma coisa e você está entendendo o que eu estou falando, você está entendendo porque você está usando o seu lobo temporal, essa porção primária da percepção da palavra. Portanto, se você tem um monte de descarga epilética exatamente em cima dessa área, o que é razoável a gente pensar? Que essa área está totalmente desorganizada e isso está dificultando o desenvolvimento da sua fala. Então, neste paciente, nós começamos a fazer uma dose muito alta de oxcarbazepina para ele, que é um antiepilético, e a evolução da fala foi fantástica.
Então, o que significa isso? Mas veja, essa criança nunca tinha tido convulsão. Então, teoricamente, nós não deveríamos ter usado. Só que a ideia foi essa, aquele pedaço do cérebro está desorganizado, vamos utilizar um medicamento que tenha um efeito anti-ictiogênico, né? Quer dizer, que organize mais do ponto de vista elétrico aquela região, e no caso ali nós somos muito felizes. Eu não estou dizendo que os médicos devam fazer isso. Mas neste caso nós tivemos uma evolução muito bonita. E é exatamente a mesma lógica que tem dessa garota que perguntou. Então, se você tem descargas extremamente frequentes durante o sono, provavelmente se você utilizar um medicamento, você vai conseguir melhorar a funcionabilidade, o funcionamento desse cérebro durante o sono, e você pode ter uma melhora clínica muito significativa. Última coisa, Anitta, é muito pouco provável que uma pessoa que esteja tendo descargas contínuas durante o sono não seja epilética, viu? Então, essa discussão ela é muito mais teórica do que prática, porque eu tenho muitos pacientes com descarga contínua no sono e é muito pouco provável. Provavelmente, se a família não está vendo, provavelmente se a criança está tendo crises subclínicas que a família não está vendo. Mas num exame prolongado, por exemplo, de 3, 4 dias com a criança internada, monitorizando, muito provavelmente a gente conseguiria achar essas crises epiléticas. É muito legal. Eu pensei justamente isso, na hora que me mandaram a pergunta de uma pessoa que eu adoro, admiro pra caramba. E aí, na hora que ela me mandou, eu falei para o Alexandre, eu comentei com ele, eu falei, olha, eu acho que se tá tendo essas descargas, eu falei, vai depender muito de que descargas são essas, porque à noite é onde a gente faz, o nosso cérebro ele trabalha bastante, porque ele faz uma higienização, o que vai ficar para o dia seguinte, o que não vai ficar, o que ele vai guardar com memória, o que ele vai dispensar, ele dispensa outros, como você já falou sobre isso, né, outros hormônios. Então, assim, a gente tem um trabalho do cérebro, eu também bato muito, como que é o sono do seu filho, né? Porque se ele não dorme direito, ele vai ficar mais agressivo, se ele não dorme direito, ele vai falar menos, se ele não dorme direito, ele vai desempenhar menos atividades e habilidades, porque ele não consegue fazer com que haja uma organização. E se você tem uma descarga durante o sono, eu acredito que possa vir atrapalhar, de alguma forma, o Não há desenvolvimento dúvida. dessa pessoa, né? Então, Eu tenho um livro escrito só sobre esse assunto. Esse livro se chama... nem lembro direito, faz uns 10 anos já. Privação do sono e processamento auditivo central. É isso mesmo. É neurofisiologia do sono e o processamento auditivo central. Ele explica exatamente isso. O impacto que tem de você ter uma noite ruim sobre como o seu cérebro processa a informação auditiva no dia seguinte. Quando eu te encontrar, eu vou te dar esse livrinho. Ele é um livrinho muito interessante. E ele mostra isso, que a má qualidade de sono tem um impacto sobre o processamento da informação auditiva, ou seja, sobre a sua capacidade de trabalhar com a informação auditiva, e tem um enorme impacto sobre o seu humor. Então, isso todo mundo sabe, né? Se a pessoa que dorme mal está mal-humorada no outro dia. Só que esse mal-humorado é um nível psiquiátrico, não é mal-humorada de estar bravo, não é isso. É um nível doentio. Então, aí você tem uma boa eficácia do sono, melhora sobretudo o seu comportamento e o seu aprendizado no dia seguinte. É muito importante a gente falar sobre o sono. a gente consegue comprar esse livrinho, doutor? Você tem ele está esgotado, Anitta. Ele tem uns 10 anos já. Mas eu tenho volumes aqui em casa, eu te passo hoje. A próxima vez que eu te encontrar, eu te passo, com certeza. As matérias que eu mais gostei, quando eu fiz o doutorado, a matéria que eu mais gostei foi justamente uma que era sobre a neurobiologia do cérebro no geral. Foi maravilhosa. Foi a matéria mais difícil que eu fiz, né? Eu tirei fiquei morrendo de alegria, porque eu achei que fosse a única matéria que eu não fosse tirar nota máxima, mas consegui tirar nota máxima, foi a matéria que eu mais amei. E aquele curso que eu fiz em Harvard, que é online, né? A parte que eu mais gostei foi de neurofisiologia e de também a parte da parte elétrica do cérebro, assim, Perfeito, sabe? perfeito. Como funciona, assim. Então, eu me interesso muito por essa área, mas eu me interesso mais ainda pela área do sono do que pela parte de epilepsia. Mas acaba que estão meio que ligadas. Tem uma pergunta aqui, doutor, bem interessante, eu acho que eu não conheço o que ela está dizendo. Ela falou, doutor, meu filho tem 15 anos, epilepsia desde os 9 meses e tem TEA. Poderia falar sua opinião sobre terapia VNS? Eu tenho uns 12 ou 14 pacientes com VNS. VNS é o estimulador do nervo vago. O nervo vago, ele é um nervo que ele sai de uma região aqui de trás do cérebro, desce aqui pelo pescoço, vem para o tórax e para o abdômen para controlar vários órgãos do tórax e do abdômen. Só que esse nervo vago, você sabe que os nervos do nosso corpo, eles têm uma característica que é uma condução drômica, né? Quer dizer, imagina que isso aqui é um nervo, ele só conduz energia elétrica num sentido,
Mas o nervo vago, por uma questão neurobiológica, ele tem uma condução antidrômica. Então ele conduz energia elétrica daqui para cá e daqui para cá. E por que isso é legal? Porque o estimulador do nervo vago é um negocinho do tamanho de uma moeda. É bem mais fino, ele é o tamanho de uma moeda, de um reloginho pequeno. Você implanta ele aqui do lado esquerdo, embaixo da pele, aí saem dois fios que vão aqui por baixo da pele, e esses fios vêm aqui no pescoço e são enrolados aqui no nervo vago. Esse estimulador do nervo vago ele é controlado por um computadorzinho, um palm top, que a gente calcula as coisas aqui fora e no que você aproxima do peito da criança, ele transfere as informações para lá. Basicamente, a gente calcula ali frequência, pulso, tal, de energia elétrica. Então, o estimulador do nervo vago ele fica jogando uma corrente elétrica no nervo vago, e como o nervo vago faz condução para cima e para baixo, drômico e antidrômico, quando você joga corrente elétrica no nervo vago, ele transfere essa corrente elétrica para o cérebro. Como exatamente o estimulador do nervo vago diminui o risco de crise, nós não entendemos ainda exatamente como isso funciona. Mas é absolutamente muito interessante. É uma cirurgia que não abre o crânio, é uma cirurgia que, para um bom neurocirurgião, não chega a ser uma cirurgia complexa. Aliás, para um bom neurocirurgião, é uma cirurgia muito tranquila. A criança opera hoje, amanhã está em casa. Depois de 2 semanas, mais ou menos, a gente liga o equipamento e ele começa a fazer efeito depois de 30 dias, mais ou menos. E ele faz efeito, ele vai atingir o seu efeito máximo com 6 meses. Uma coisa muito interessante, Anitta, que eu sempre que eu converso com o pessoal da indústria do estimulador do nervo vago, eu falo para eles, o estimulador do nervo vago foi feito para epilepsia, tá certo? É para isso que ele serve. Mas eu tenho certeza absoluta, que se nós começássemos a implantar estimulador do nervo vago em paciente autista, eles melhorariam. E você sabe por quê? Porque quando você vai implantar um estimulador do nervo vago, você está falando de uma epilepsia gravíssima, tá certo? Você já usou todos os medicamentos, usou CBD, usou tudo e não funcionou. Aí você parte para uma possibilidade cirúrgica. Dessas crianças, a primeira coisa que a mãe fala que melhora depois de 1 ou 2 meses não é a epilepsia, é o comportamento. Então, é batata. A criança melhora o comportamento, ela volta para a escola, ela volta a conseguir aprender e depois ela melhora a epilepsia. Eu tenho alguns pacientes que melhoraram, por exemplo, só o comportamento e não melhoraram a epilepsia. Então, há algum mecanismo ali agindo, talvez nas profundezas do lobo frontal, nas profundezas do lobo temporal, que modula o comportamento das crianças com terapia VNS. Eu gosto muito, eu sou encantado pelo VNS, é uma área forte de estudo para mim também. O problema é o preço, né? Custa, sei lá, tá uns 150 mil reais o aparelho, eu acho. Então o VNS seria... Não, fora o implante, né? Fora o implante, que isso é só o aparelho, né? Tem todo o resto também. Mas os planos de saúde cobrem. Estão cobrindo? Então o VNS seria... Dá uma briguinha, mas cobrem. Seria Vagus Nervous Stimulation? Seria VNS? Isso aí. Porque isso eu vi aí. VNS eu nunca ouvi falar, porque o nervo vago, eu tenho estudado ele recentemente, também não profundamente, né? Porque eu comecei a estudar sobre Parkinson. E eles estavam estudando sobre isso e algumas pessoas estavam pensando se seria, veja bem, gente, eu não estou dizendo que tá? Se seria isso que tem, como ele tem essa via de mão dupla, vamos dizer assim, se não é ele que está carregando neurônios não muito bons da microbiota para o cérebro, fazendo com que atinja, sabe, essas coisas assim. Então, por isso que eu estava começando a estudar sobre o nervo vago. Ler sobre isso. Nervo vago é fantástico. O nervo vago, ele tem... eu acho que o futuro da epilepsia está relacionado à neuromodulação. A neuromodulação. Usar medicamento é um troço antigo. Você vê, a gente está tratando de epilepsia desde a Rainha Vitória com brometo de potássio, né? E a verdade é que aproximadamente de 15 a 20% dos pacientes epiléticos você não consegue controlar com remédio. Você dá 2, 3 fármacos antiepiléticos, eles continuam tendo crise, fora os efeitos colaterais, né? Então, o futuro do tratamento da epilepsia, eu tenho certeza, da psiquiatria também, viu? Se você pensar essa neuromodulação, por exemplo, para tratamento de depressão refratária, a neuromodulação para esquizofrenia, então o futuro desse tratamento ele vai ser menos farmacológico e muito mais através de equipamentos de neuroestimulação, tenho certeza disso. Que legal. Eu parei de estudar um pouquinho, eu estava estudando, porque assim, como ainda não tem muitas respostas, né, e eu comecei a estudar isso daí o ano passado, ano retrasado. E aí eu parei porque eu tinha que escrever a tese e tudo, tive que concentrar no meu trabalho, né? Mas eu gostaria de estudar mais para poder ver em que pé que está.
Deixa eu te falar uma coisa muito ruim. Primeiro que tem uma pergunta aqui muito interessante, aliás, tem mais um monte, e o nosso tempo está acabando, a gente já tem 5 minutos. E eu Eita, estou acabou então, arrasada. não deu pra falar nada. Não dá. E eu tô assim, com o coração na mão, tem 180 pessoas assistindo, né? Porque é um assunto de extrema importância. Eu gostaria de falar com você mais um monte de coisa, porque por mais que possa parecer repetitivo, eu falei com o Gadia, você falou com o Gadia no dia seguinte, vocês falaram muitas coisas, e as pessoas estavam me perguntando, praticamente as mesmas coisas estavam perguntando um dia antes, né? Porque as pessoas elas precisam saber. Então eu queria te convidar para uma próxima live para assim antes de Claro, dormir, linda. né? Claro, claro. Para mim é Se um prazer puder, falar com você. Você sabe disso. Adoro eu você, acho adoro sua que família. O Alex sempre aí no background ajudando também, é, né? Ele não eu acho apareceu aí, mas mande um que abraço para ele também. tá aqui mandando abraço. Pronto. Eu acho importante porque assim, a gente tem. Eu e você, nós não estamos aqui vendendo nada. Então, a gente não está concorrendo com ninguém. A gente está passando informação científica gratuita para as pessoas. E quando você pega um médico do seu gabarito, um médico do gabarito do Gadia, né? E uma mãe de autista com anos de pesquisa séria, baseada em evidências, a gente tem que passar isso para as pessoas. Porque eu procuro usar um vocabulário bem para mãe e pai mesmo, né? Assim, que é para Perfeito. ninguém ficar fora da informação. Porque eu sofri e não consegui ler um artigo genético a primeira vez que eu peguei. Eu sou professora de inglês, acho que você sabe, há 30 anos, né? Falo inglês, português, francês, para mim tudo é a mesma coisa. Principalmente inglês e português. É a mesma coisa, eu tenho facilidade. Peguei o primeiro artigo científico genético para ler e eu não conseguia ler. Eu falei, cadê Parecia o meu inglês? japonês. Exatamente, falei, cadê o meu inglês? Por quê? Porque eu não entendia o que era GABA, o que era glutamato. Para mim, eu não estava mexendo na cozinha, por que estava com glutamato ali? Né? Por que tinha cálcio? Então, assim, a gente levar para as pessoas essa informação sem o menor interesse obscuro por trás, a gente não está oferecendo medicação para elas, a gente não está oferecendo livro que cura, a gente não está oferecendo terapia com nada. Então, eu acho de extrema importância a gente fazer esse trabalho, eu acho que é uma coisa, assim, espiritual, passa do ramo Perfeito. científico. Então, eu gostaria muito já de deixar você convidado para o melhor dia que você puder. Vou falar para o Alexander já se comunicar contigo, para a gente fazer para a gente poder falar desses outros assuntos que as pessoas precisam de Perfeito. informação. Tem Perfeito. uma pergunta aqui que é o Bom seguinte: demais. ela mexeu comigo, tá escrito assim: ó, meu filho tem 13 anos, encefalopatia crônica, tá ficando agressivo e batendo com a cabeça. Pode estar ficando autista? Quanto tempo tem? Só para eu ver se eu vou conseguir Três- responder isso três- aí. A gente tem 3 minutos, 2 minutos e Tá, meio. então em um minuto. Existe basicamente dois tipos de autismo. Esse autismo que todo mundo está acostumado é o autismo genético idiopático, tá certo? Esse que a criança nasce autista e os sintomas vão se manifestando. Mas essa história de ir ficando autista é porque o autismo ele pode ser entendido, pessoal, como uma coisa sindrômica. Então, se você tem uma criança que tinha uma encefalopatia crônica não evolutiva, como essa, por exemplo, e o comportamento dele vai sofrendo degeneração, ele pode começar a expressar comportamentos autísticos. Então, a gente não usa o termo transtorno do espectro autista clássico para esse grupo de crianças, porque para ser autista tem que se manifestar no começo da vida. Mas os sintomas que ele tem são autísticos. Seria o que antigamente o povo chamaria de autismo atípico, só que esse termo autismo atípico não existe mais. A gente não usa mais esse termo desde 2013. Então, na verdade, você pode utilizar o termo aí, alguma coisa como síndrome autística, alguma coisa. Mas a resposta é sim. Ele pode ter comportamentos autísticos que vão se agregando com o tempo. Thank you very much. A gente tem 1 minuto e meio. Eu vou deixar a live salva, tá? Tá todo mundo pedindo aqui, salva a live, salva a live. Às vezes dá problema para descer, tá, pessoal? E outra coisa que eu vou fazer é que ontem eu fiz uma live e a hora que eu fui colocar já foi direto pro IGTV. Então acho que vai para lá, o Alexander também vai salvar e vai colocar no... Você permite, Paulo, que coloque no Perfeito. YouTube? À vontade, ora, à Beleza. vontade, E a imagina. gente vai marcar, assim, se você puder, a semana que vem já eu agradeço bastante, aproveitar que a gente ainda está de Perfeito. quarentena. Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada, doutor Paulo, mas muito Deixa eu dar um obrigada mesmo. recadinho só, Anitta. Nós temos uma página que se chama tea.serena, Serena com C. É a página da nossa clínica. Lá não é nada comercial, nós só vinculamos material técnico-científico. Então, quem tiver interesse em autismo, comportamento humano, análise do comportamento, dá uma olhadinha lá, vê se encanta. Tá, e outra coisa que eu ia falar para as pessoas, além de irem para a sua página do TEA Serena, procurem os artigos científicos que são interessantes. Paulo, quer deixar uma mensagem para as pessoas? De agradecimento só.
uma sexta-feira à noite, com tanta gente assistindo aqui, eu me sinto lisonjeado com essa plateia. Minha mensagem é de agradecimento e de gratidão. Deus abençoe. Gente, 30 segundos. Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima. Quem deixou pergunta aqui, manda lá para o nosso WhatsApp, porque aí quando a gente for na próxima live, a gente pode tentar responder mais um pouco, tá bom? Ó, o pessoal falando, doutor Paulo é melhor. Uhul. Beijo. Tchau, Tchau. gente. Com Deus.